acontece. 4h24, a cada 15 dias a gente bate papo aqui com um dos maiores especialistas da vida da pessoa com deficiência, o Cid Torquato. Tudo bem, Cid? Como vai? Boa tarde. Oi, Ronald, boa tarde a todos. Zaidan conosco também. Ô Cid, prazer tê-lo aqui. Eu queria conversar com você sobre o seguinte: o Tribunal de Justiça de São Paulo anunciou a escolha da primeira cadeirante, primeira juíza cadeirante a ocupar essa função, a capixaba Rebeca Martins Gomes, que é cadeirante porque ficou tetraplégica aos 12 anos, depois de um acidente de carro. E eu queria saber de você, de cara, que você falasse sobre a importância de ter pessoas com deficiência em postos como esse, que eu disse aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Legal. Bom, São Paulo tem 19 mil juízes, Ronald, e menos de 300 têm alguma deficiência. Então, sempre existem cotas, né? Então, sempre a admissão de novos juízes com deficiência é algo muito positivo, porque isso vai mudando, né, a sociedade, o mundo de dentro para fora, né, de dentro das estruturas. Essa nova juíza, ela não é só cadeirante, ela é tetraplégica, o que digamos assim, uma dificuldade a mais. Tanto para ela, historicamente, né, ter estudado, ter, né, feito faculdade e ter aí, né, chegado a ser juíza, como era do ponto de vista próprio de como é que você recebe, um desafio, né, com certeza a primeira juíza tetraplégica do Brasil. Cadeirante acho que não, cadeirante acho que já em outros estados já tiveram juízes cadeirantes, mas tetraplégico, essa é uma dificuldade a mais em todo esse processo. Então, um ponto positivo a mais no caso específico dessa juíza. Então, é motivo muito para se comemorar. Respondendo a sua pergunta especificamente, qual a importância da gente ter pessoas com deficiência, né, em postos como de juízes ou promotores ou postos de destaque em geral, eu digo que é muito, muito importante, porque essas pessoas elas servem de exemplos para as outras, né? E a gente sempre discute aqui as dificuldades que esses grupos minorizados vivem, especificamente aqui, né, comigo, as pessoas com deficiência, né, com muitas dificuldades para tudo. Então, chegar numa posição dessa já é muito difícil. Então, servir como exemplo, estar numa posição dessa como exemplo, é muito difícil. Então, por isso, desvalorizar muito, muito essa conquista, porque ela é uma inspiração, né, para milhões de pessoas com deficiência que querem viver suas vidas, né, não necessariamente ser juízes de direito, mas que querem fazer o que eles querem fazer, né, e querem se libertar, né, dos preconceitos, das barreiras, e poder ser quem eles querem ser, independentemente da deficiência. Então, de novo, né, uma grande comemoração, um momento muito importante. Eu, como tetraplégico, né, fico duplamente feliz da nova juíza ser tetraplégica também. Como eu disse, muito difícil encontrar tetraplégicos, né, em geral, fazendo qualquer coisa, né, principalmente ocupando esses cargos pela dificuldade que é ser tetraplégico. Então, né, muito interessante esse momento, Ronald. Zaidan. Aliás, Cid, é realmente interessante, até porque ela, como você frisou, ela enfrentou, inegavelmente, né, dificuldades tremendas para estudar, para se formar, para se graduar, para se pós-graduar, para prestar concurso. Dificuldades que qualquer um de nós enfrentaria. Essas dificuldades, nas condições dela, são multiplicadas, né? Multiplicadas muitas vezes. Então ela conhece essas dificuldades, ninguém contou para ela, ninguém
relatou, ela não leu, ela viveu essas dificuldades. E ela está num cargo de tomar decisões sobre casos que serão levados ao tribunal onde ela trabalhará. Agora, no Poder Executivo, digamos, porque o Poder Executivo ele tem outras atribuições e que são decisivas, né? Inclusive na definição de políticas públicas, junto com o Legislativo, políticas públicas para minorar essas situações, para atender às exigências da vida dos deficientes, aquilo que cabe ao poder público. Você acredita que alguém com essa experiência, como a juíza tem, essa experiência de vida, não ouvir falar, não ler, mas viver, experimentar, isso pode ser decisivo na hora de entregar o cargo para algum secretário que vai cuidar de políticas para pessoas com deficiência? Alguém que tenha vivido a situação, que vive a situação, Cid? Zaidan, excelente pergunta, porque essa né, uma grande discussão, certo? Eu sou a favor, eu digo que esse tipo de cargos, alguns cargos públicos, por exemplo, ou mesmo privados em empresas, que dizem respeito à inclusão da pessoa com deficiência, deveriam ser quase que obrigatoriamente ocupados por pessoas com deficiência. Então, você pega, por exemplo, aqui em São Paulo, você tem a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. A secretária municipal, ela tem que ter uma deficiência. Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O secretário de Estado, ele deveria ter uma deficiência para ser secretário de Estado? A princípio, você vai me dizer não, né? É meio maniqueísta dizer que o secretário da pessoa com deficiência tem que ter deficiência e por aí vai. Mas é na mesma linha do seguinte: a Secretaria de Promoção da Mulher, você não pode botar um homem como secretário. A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que tem a ver com pretos, pardos, negros e tal, você não vai botar um japonês lá e nem um alemão, né? Assim, você vai botar um negro. Então, eu acho que, se eu digo, eu sempre dizia quando eu era secretário, né? Se nós, pessoas com deficiência, não temos capacidade, condições para protagonizar nem na secretaria que leva o nosso nome, onde mais nós vamos nos aceitar, né? Então, de novo, é um pouco maniqueísta, mas é verdade, eu falava brincando na época, é a mesma coisa de colocar um ginecologista na Secretaria da Mulher, né? Você botar alguém que não seja aquela pessoa que, como você disse, vive aquilo na pele. E não é só viver na pele, porque tem gente que não vive na pele, mas tem uma compreensão profunda do que né, do que são certas situações. A questão é a questão da imagem, é a questão do exemplo, né, é a questão de você mostrar, né, as pessoas com deficiência sofrem tanto preconceito, e você mostrar que não, olha só, o fulano é secretário estadual da pessoa com deficiência, ele tem uma deficiência e ele é plenamente capaz, né? Esse é um exemplo para a sociedade, para essa sociedade capacitista que a gente vive. Então, né, mas o que você acha, Zaidan? Ronald, o que vocês acham dessa questão específica, né? Então, por exemplo, numa empresa, eu citei o exemplo do cargo público, que é mais, né, a questão mais forte aí. Mas mesmo numa empresa, você tem lá o departamento de inclusão, né? Ou de, né, como eles dizem, DEI, né? Diversidade, equidade e inclusão. Você não acha que tem que ser alguém que viva a situação, né, seja negro, seja LGBT, ou seja o que for, para estar num cargo desse? Ou você pode dar pode, né, para qualquer executivo né, que não tem essas características? O que vocês acham? Cid, deixa eu só fazer um comentário. Você disse aí não tem cabimento. Não duvide do executivo, hein?
nem do legislativo. Não duvide da capacidade deles de fazer, de criar essas aberrações. Até porque em São Paulo a Secretaria da Pessoa com Deficiência chegou a ser eliminada e só voltou a existir de verdade por causa da grita. Então, se a gente tem dificuldade de criar a própria secretaria, imagina de colocar quem em cada função. Não vamos duvidar da capacidade dos políticos ou daqueles escolhidos por políticos para tocar esse tipo de coisa. Você desculpa, não sei se o Zaidan concorda, eu queria devolver para ti, porque pra gente falar, tudo bem, a gente dá palpite, dá opinião, mas você viveu isso, você foi secretário, você esteve lá, e eu queria saber a importância que você viveu ocupando essa função e tendo o problema que você enfrentou, que a vida lhe ofereceu. Sim, olha, eu me sentia muito apropriado, vamos usar essa palavra, quando eu estava num palco, num palanque, num evento, numa situação pública, onde estava todo mundo lá, os secretários e eu cadeirante, no meio da história ali. Né? Eu me sentia muito orgulhoso daquilo, porque eu estava dando um exemplo. Eu intuía, né? Espero que isso de fato acontecia, mas que ou as jovens, crianças, sei lá, mesmo pessoas com deficiência, principalmente cadeirantes, iam me ver e iam dizer: olha, que legal, a gente, né, pode chegar lá, o mundo, né, ele não é tão cruel assim. Então era um grande exemplo que eu me sentia honrado de incorporar, né? Então, de novo, é um maniqueísmo, mas eu acho que faz sentido, eu defendo. Então, quais? Tem a Secretaria de Paradesporto do Ministério dos Esportes. Tem que ser alguém com deficiência. Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Idealmente, alguém com deficiência. Né? Os secretários, eu já disse. Se a gente tem a Secretaria Nacional, da mesma coisa. Então, dentro de uma empresa, aquela área que cuida de diversidade e inclusão, vamos colocar uma pessoa negra, vamos colocar uma pessoa com deficiência, vamos colocar uma pessoa LGBT, que ia mais, ou indígena, ou quilombola, ou o que seja, dentro desses grupos minorizados, para cuidar dessa área, para servir como exemplo para os demais, como exemplo para os demais e como exemplo específico de que é possível de sucesso para aqueles que fazem parte do mesmo grupo minorizado ou mesmo de outros grupos, né, que ao ver aquela pessoa ali, né, contrariando, né, as tradições, né, de você ter, em geral, pessoas brancas e hétero, sei lá, nos postos, você ter alguém diferente, alguém diverso, né, mostrando, né, que a diversidade está aí e ela tem que ser respeitada. Então, de novo, meus parabéns para a nossa juíza. Desejo ela um sucesso tremendo e que ela consiga, além de mudar o mundo, como ela mesma disse, que ela gosta Qual o da nome ideia de ser dela? juíza. O nome da juíza, espera só um pouquinho que eu tava olhando para o nome dela aqui e tirei. É a juíza Rebeca Martins Gomes, ela é capixaba. Sim. Perfeito. Então, quer dizer que ela seja, não só mude o mundo com as sentenças dela, porque uma das inspirações dela é essa, né? Ela acha, como juíza, que ela consegue mudar as coisas, melhorar as coisas. Que ela sirva de grande exemplo para nós, pessoas com deficiência, né, que estamos aí, né, carentes de grandes exemplos aí, não por falta de gente qualificada, mas por falta de oportunidade muitas vezes, e que, né, ela com certeza vai fazer a diferença, né, e vai inspirar muita gente aí, com e sem deficiência, né, para seguir os passos dela aí. Maravilha. Cid, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua atenção conosco aqui. Até o nosso próximo encontro. Um abraço para vocês, viu? Bom final de semana. Valeu. Grande Obrigado. abraço. Fica com Deus, Cid. Abraço.